palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso de número 13. Se você tiver sem a Bíblia, ou melhor, irmãos aqui da igreja, dá uma olhadinha se alguém está sem a Bíblia, faça a gentileza de convidar essa pessoa para acompanhar junto com você. Esse amigo que te convidou, ele te ama muito, sabia disso? E eu sei que você fica muito feliz em sentir o carinho dessa amizade. E nós prezamos muito pelos nossos amigos. Mas eu quero falar com você de uma amizade que é um pouco mais ampla, é um pouco maior. É um amor que é ainda mais intenso pela sua vida e pela minha vida, mais intenso do que o amor dos nossos amigos. É um amor que é mais intenso do que aquele que nós conseguimos sentir pelos nossos amigos. Eu quero falar com você sobre o amigo Espírito Santo. Amém? Se este amigo que te convidou, ele te ama, eu quero dizer que o amigo Espírito Santo ainda mais, pois foi ele que gerou a amizade, ele que colocou seu nome no coração dessa pessoa que orou por ti. Amém? Eu quero que você abra, então, já abriu aí, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o verso 13, vamos falar de um texto muito conhecido. Nós vamos falar da bênção apostólica nessa leitura. Veja só, diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Fala comigo assim: o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Olhe para a pastora nesse instante, continue falando conosco, Senhor, e manifestando o teu poder, a tua unção, assim como o Senhor está fazendo no meio dos louvores. Que a tua palavra rema venha de maneira clara e possa alcançar cada coração que o Senhor trouxe nessa noite. O Espírito do teu filho, da tua filha que está aqui, seja tocado, impactado, e a obra que o Senhor deseja realizar possa ser operada em nome de Jesus. Amém? Queridos, nosso ponto de partida é daqui, dessas palavras que encerram os cultos. E por que no final de cada culto você recebe esta bênção, a bênção apostólica? Porque ela leva para o teu coração, para que você não esqueça durante a semana e até aquele momento que você vai voltar novamente para a igreja, o trabalho da Trindade, a missão de cada um. O Pai é amor, Deus é amor. João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus, está falando de quem? Do Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça. Veja, o versículo enfatiza esse amor. É a forma que Deus amou, né? Amou de tal maneira. Que maneira é essa? Uma maneira imensa. É uma maneira que, por mais que nós tentemos aqui imaginar, a nossa limitação humana não chega à infinidade desse amor. Mas só até onde nós conseguimos, né, captar isso já nos enche. O apóstolo Paulo falou: o amor de Deus nos constrange. O Filho é a graça. A salvação que nós recebemos através de Jesus Cristo, ela nos foi dada pela graça. Através de Moisés foi dada a lei, e em Jesus Cristo nós temos a graça. Hoje nós não precisamos morrer para aceitar Jesus, não precisamos pagar com a nossa vida. Se nós rejeitamos o caminho largo, nós não precisamos pagar com a nossa vida, ao contrário, Ele já fez isso por nós. O sangue de Jesus nos lava e nos redime de todo pecado. O Filho é a graça. E a comunhão, ou a consolação do Espírito Santo. É muito comum você encontrar nas traduções essas duas formas, a comunhão ou a consolação. Mas quando você vai para a origem da palavra, você vai perceber
que esta comunhão ou consolação tem o sentido de uma amizade profunda com o Espírito Santo. Então, quando você recebe a bênção apostólica, é o amor do Filho, ou é o amor do Pai, é a graça do Filho e a amizade íntima com o Espírito Santo. Aqui nós temos o resumo da missão da Trindade. E nós vamos falar um pouquinho da importância de você valorizar esta amizade, desenvolver esta amizade. Porque já desde a formação do homem, em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós vamos perceber que a formação do homem se dá pelo sopro de Deus, né? Deus sopra nas narinas de Adão para que ele tenha vida, para que ele não permaneça ali como um boneco, não tenha somente os acessórios no corpo, mas para que aquilo que realmente importa, a vida, flua. E esse sopro de Deus não está no sentido, a gente fala um sopro, né? Você fala, pastor, eu sopro. Eu sopro quando eu estou enchendo uma bexiga. Não. Nós estamos falando do vento, do Espírito. O Espírito Santo, ele é definido aqui na palavra muitas vezes como um vento. Então aquele sopro que sai dos lábios de Deus, né? É o sopro da vida, que quando entra nas narinas do homem, ele é despertado, e despertado entendendo que tudo faz sentido. Quando Deus está em nossa vida, tudo faz sentido. Sem Deus em nossa vida, nós podemos ter todos os acessórios à volta, nada faz sentido. Para você entender, quero te lembrar de um texto que está em Ezequiel capítulo 37, muito conhecido, quando o profeta tem a visão de um vale de ossos secos. Versículo 5 vai nos mostrar que a vida verdadeira, ela vem quando o Espírito Santo chega na nossa vida. Ali, quando o profeta Ezequiel ele enxerga o vale dos ossos secos, a palavra de Deus mostra que ali é um desafio para o profeta. Se ele cria que aqueles ossos poderiam viver, ele diz para o Senhor sabe. E aí o Senhor diz para o profeta assim, olha, profetiza ao filho do homem. Olha que interessante, leva esse ensinamento no teu coração, muitas coisas na sua vida vão se realizar. Por que Deus, lá do céu, Ele mesmo não fez os ossos reviverem? Porque a situação naquela visão era tão caótica. O que Ezequiel via? Apenas ossos que estavam secos, a palavra diz sequíssimos. Quando Deus desafia ele, você acha, filho do homem, que esses ossos podem viver? Ele joga para Deus de novo, o Senhor é quem sabe. Aí Deus fala com ele, profetiza. Nós muitas vezes queremos que Deus faça todas as coisas, e tem coisas que Deus colocou em nossas mãos. O domínio da terra o Senhor entregou ao homem. Por que Deus não falou com os ossos? Porque o domínio da terra Deus entregou ao homem. O salmista diz, é um versículo que eu cito quase toda vez porque ele é muito útil: o céu e os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então o Senhor está dizendo para Ezequiel, a autoridade está contigo, profetiza para que estes ossos vivam. Então aqui já vai o primeiro recado de Deus para o seu coração. Use a sua boca para profetizar o bem sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho. Jogue fora toda a murmuração, jogue fora toda a palavra pesada. Tem coisas que estão diante de você e que Deus espera que você profetize sobre aquilo para realizar. Você fala, Deus, resolve aqui, Senhor, faz aqui. Aí Deus fala como falou com Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem, use a sua boca para declarar. Surgiu uma dor, surgiu algo inesperado na sua vida. Você sabe que muitas dores vêm como setas malignas e dardos inflamados. Você está bem, daqui a pouco parece mesmo que é uma seta que atinge, e você então começa a sentir algum incômodo. Coloca a sua mão ali, profetiza, ordena, em nome de Jesus. Eu declaro que essa seta está sendo quebrada. Eu mando essa dor embora. Eu mando esse incômodo embora. E você vai ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Voltando aqui, meus amados.
Quando então Ezequiel começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. Aquilo que era um montão de ossos secos, cada osso começa a se juntar ao seu osso. Olha a força da palavra profética. Cada osso começa a se juntar ao outro osso. Daqui a pouco você tem esqueletos. Daqui a pouco sobre esses esqueletos você tem carne. Daqui a pouco você tem nervo, pele, cabelo. Então você via uma série de pessoas como se estivessem adormecidas. Todos os acessórios já estavam lá. E quem olhasse poderia dizer: estão apenas dormindo, mas faltava o essencial, faltava o Espírito. Se falta o Espírito, falta o essencial na nossa vida. Nós estamos vendo muitas pessoas vivenciando crises existenciais, pessoas que às vezes estão cercadas de todo tipo de acessório, de todo tipo de situação que fariam um ser humano feliz, mas essas pessoas não conseguem encontrar sentido, não conseguem encontrar propósito. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que nós temos dentro de nós um clamor por aquilo que é eterno. Sabe o que significa isso? O homem nasce com um buraco dentro de si. Para falar com você assim bem claramente, é o que ele chama de vazio existencial. E por que ele vem com essa lacuna? Porque é exatamente o lugar que Deus deve habitar. É o lugar que Deus vai preencher. Quando o homem foi criado na perfeição antes da queda, isso era íntegro. A comunhão do homem com Deus era plena. Era plena. Ele não precisava nem do que nós chamamos hoje de fé. Porque você vê que todo dia, na viração do dia, Deus estava ali falando com Adão. Adão desfrutava da presença de Deus. Não precisava jejuar. Não precisava dos exercícios espirituais que nós fazemos, que são muito bons, graças a Deus que eles existem, mas na plenitude, Deus já completava o homem. Isso era perfeito. Quando o homem cai, quando vem a queda, então vem a separação. Então aí essa lacuna surge, e é onde você vai ver na geração de Caim, Cush, Nimrod, Gênesis capítulo 10, capítulo 11, você vai ver estes homens dizendo: vamos fazer uma grande torre que toque o céu. E ali eles já estavam praticando uma série de religiões inventadas por eles mesmos, amuletos, situações que eles criavam, crendices, tudo isso tentando preencher o vazio existencial. E hoje, depois do sacrifício de Jesus, não é difícil esse preenchimento. É só você levantar a mão e dizer: Espírito Santo, vem. O Consolador entra para trazer sentido em sua vida. E aí, independente da situação, tendo você tudo ou passando você por um momento de nada, tudo vai fazer sentido, porque a alegria da salvação não precisa e não depende das circunstâncias ao nosso redor. A alegria da salvação, ela flui no nosso coração, desde que Deus esteja presente através da pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia! E aqui nós vamos perceber, meus amados, que quando o profeta olha e aqueles homens estão lá como se estivessem dormindo, já não era um exército já não era um montão de ossos secos, eram seres humanos, mas faltava o essencial. Então o Senhor vai dizer para ele, para o profeta Ezequiel: profetiza ainda ao filho do homem, para que o vento venha dos quatro cantos da terra, para que estes ossos vivam. Então a palavra de Deus diz que Ezequiel profetiza: o Espírito veio, e quando o Espírito entrou neles, eles se colocaram como um exército em pé, um exército grande e em extremo. Aí a obra estava completa, meus queridos. Quantas pessoas vivendo hoje apenas com os acessórios, ou apenas pelo acessório, mas estão por dentro fracas e vazias, porque falta o Espírito. Pessoas vivendo apenas pelo acessório: eu preciso trabalhar, eu preciso correr, eu preciso cuidar da vida, eu preciso cuidar dos problemas, eu preciso resolver os problemas, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa. Nós temos muitas necessidades no nosso cotidiano,
Mas a palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, os acessórios, vos serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Há tempo para todas as coisas, diz Eclesiastes 3. Há tempo de dormir, há tempo de acordar, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, e há tempo para servir a Deus. Então esse amigo querido que te convidou, ele quer que essa verdade pulse no teu coração. Quem sabe você já seja conhecedor da palavra de Deus, mas tenha se esquecido que o Senhor, Ele é o quê? Ele é primícia, Ele é primazia. Por que nós começamos o domingo, o primeiro dia do ano, da semana, na casa de Deus? Porque abrimos com o Senhor. Abrimos a semana recebendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando nós damos a Ele a primazia, tudo muda, meus amados. Tudo muda. E aqui nesse quadro em que nós falamos de Ezequiel 37, você vê que a vida vem quando o Espírito entra sobre aqueles corpos que estavam ali, como que adormecidos. Lá no Éden, quando é que Adão ganha vida? Quando o Espírito vem. Quando o homem recebe o sopro do Espírito, imediatamente ele passa a desenvolver uma coisa muito especial, importante e gostosa. Ele passa a desenvolver relacionamento com Deus. Porque foi por isso que Deus nos criou. Deus nos criou numa sincronia perfeita com Ele. Lembra que eu disse lá no princípio? O homem não precisava de algum esforço. A presença de Deus era sobrenatural, mas era algo natural na vida do homem. Mas aí, após o pecado, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aí nós precisamos buscar. Enquanto nós não temos esse toque do Espírito, nós não conhecemos a vida abundante. Fala-se muito da vida abundante no sentido apenas material, né? Apenas terreno. Mas essa vida abundante, ela começa dentro de nós. É a satisfação que a presença de Deus traz. O relacionamento com Deus é vital. O que eu vou dizer vai parecer redundante, mas não tem outra forma de colocar. O relacionamento com Deus é vital para a nossa vida espiritual e física também. Deus não criou o homem para estar longe dele. O Pai criou para doar o amor. O Pai criou o homem amando como filho. O Filho Jesus, quando esse abismo se abriu, ele veio trazendo graça, favor imerecido, abrindo para nós, como escreveu o autor da carta aos Hebreus, um novo e vivo caminho que nos leva à sala do trono. Por que ele abriria esse caminho? Se não para que tivéssemos um relacionamento com o Pai. E olha que interessante, Jesus caminhou aqui nessa terra cerca de 3 anos. Mas quando ele vai para o Pai, sabe o que ele diz? Eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o Consolador. Inclusive, quando os discípulos estão tristes, ele diz assim: convém que eu vá. Porque se eu não for, se eu não retornar ao céu, o Consolador não pode vir. Quando ele diz assim: eu vos darei um outro Consolador. Esta palavra outro está no sentido de alguém da mesma espécie, alguém da mesma origem, alguém que também pertencia à Trindade. Queridos, a presença do Espírito Santo hoje aqui é tão intensa e poderosa quando nós reconhecemos o Espírito Santo como uma pessoa, que você pode viver a mesma intensidade que os discípulos viveram ao lado de Jesus. Ele está todo o tempo contigo, essa é a missão dele. A missão dele é estar com a igreja do Senhor, é revelar Jesus para a igreja do Senhor. Em Gênesis, o capítulo 13, verso 4, você vai ver o que eu disse. Ainda há pouco eu falei para você, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, passar tempo com Adão. Tratava-se do que a teologia chama de manifestações antropomórficas. O nome é esquisito, mas a verdade é a presença de Deus viva e real ali. Uma pessoa que se comunicava, que
estava ali, Adão podia sentir a presença palpável de Deus. E o Espírito Santo, ele está aqui para que você desfrute dessa amizade com ele, um companheiro, um amigo, um consolador. Relação pessoal. Por que Deus quer relação pessoal conosco? Porque Deus não criou o homem ou a humanidade em série, sabe? Como se fosse uma máquina de manufatura, todo mundo igual. Não, o seu DNA é único, né? Muitas coisas em você são únicas. Olha que coisa linda. Nesse mundo você vem com um propósito, seja ele ministerial, ou seja ele na sua profissão cotidiana, um propósito que é só seu. Se alguém substituir você, é diferente, porque Deus tem um propósito para aquela pessoa que é só para ela. Veja como Deus é detalhista. E por que Ele criou assim? Porque Ele ama. Um pai e uma mãe, por mais filhos que tem, Ele conhece cada filho. Verdade ou não? A minha avó teve 10 filhos, a mãe da minha mãe. Faleceu um, viveu 9. A mãe do meu pai também teve bastante. Vou contar no dedo agora, que eu não vou saber ao certo, né? No passado tinha-se muitos filhos. A gente vê mãe de avivalistas que teve 15 filhos. E se você perguntar para essas mães, para os pais, você confunde? Você, pronto, pai e mãe de gêmeos, confunde? Não confunde. Por quê? Porque conhece. Não é assim, Silmar? Silmar tem uma irmã gêmea e tem outra irmã abençoada ali, né? Então, não confunde. Por quê? Porque há algo que liga, há uma ligação de amor muito forte. Então, perceba uma coisa: Deus não nos criou em série. Deus fez cada um de seus filhos de uma forma única para poder relacionar-se especificamente com cada um. Você que está aqui hoje fala: pastor, eu estou ouvindo a palavra de Deus agora, eu não sei muito de Deus. Então, você também. Por isso Ele te trouxe hoje. Por isso Ele te chamou. A nossa verdadeira motivação, que motivou Deus a nos criar, a nos colocar aqui na terra. Deus não nos colocou aqui para sofrer, para viver sozinho, para viver perdido, sem saber o caminho. Não. Ele nos colocou aqui porque nos ama. Ele nos colocou na terra porque Ele deseja andar todos os dias conosco, apontando o caminho, mostrando, livrando do caminho mau. Basta que nós estejamos com os ouvidos abertos para ouvir. Isaías, há uma palavra que diz: você ouvirá a voz que vem por trás de você, apontando o caminho, para que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Há uma voz, que voz é essa? É a voz de Deus através do Espírito Santo. E daí, queridos, vem a vida abundante. A ausência dessa interação com Deus é que gera dor e sofrimento. Por que o mundo está caótico? Por que tantas pessoas sofrendo? Porque o ser humano se afastou do Pai. O ser humano se afastou do Senhor. Romanos capítulo 1. Há uma descrição lá de um grupo de pessoas que o apóstolo Paulo diz assim: eles conheceram a Deus, mas não glorificaram a Deus. Rejeitando o Senhor, eles foram entregues às suas próprias paixões. Eles foram entregues à sua própria carne. Quais são as paixões da carne? É tudo isso que a gente está vendo no mundo hoje. São os vícios que trazem destruição. São as compulsões que devoram a vida das pessoas, devora financeiramente, devora emocionalmente. Nunca o ser humano desenvolveu tantas doenças da alma, doenças psíquicas, porque na nossa alma está vontade, mente e emoção. Então, se você tentar localizar onde está a minha mente está no meu corpo físico? Não. Minha mente está no meu espírito? Não. A mente está na alma. Então, todos esses distúrbios, todos esses problemas estão ligados à alma. E aí nós vamos observar que eles estão ligados, em algumas vezes, a um vazio, ao distanciamento de Deus. Por isso, hoje, o Senhor está enfatizando para você: seja amigo do Espírito Santo. Receba o Espírito
sua vida como uma pessoa. Desenvolva com Ele amizade. Como é que eu desenvolvo amizade com Ele, pastor? Através da vida de oração. Através da vida de oração. Eu sempre digo para os irmãos aqui: escolhe um momento devocional, faz na sua casa um lugar secreto. O que é lugar secreto? É o quartinho de oração, é o cantinho da oração, é o lugar na sala onde você ora, na cozinha, não sei, pode ser qualquer lugar, mas é aquele lugar que você fala: ali é calmo, ali eu posso orar, ali é o seu lugar secreto. E ali você vai fazer o quê? Você vai buscar a palavra de Deus, vai buscar a oração. Tenho poucos minutos, pastor. Comece com 5, com 10 minutos você vai buscar. E ali você vai começar a desenvolver a sua vida com Deus. O sofrimento e a dor que nós vemos hoje, meus irmãos, é porque nós não fomos criados para viver apartados de Deus. Tudo que hoje acomete a nossa vida, tudo que nós não fomos criados para viver, nos traz sofrimento. Você quer ver? Esses dias atrás, eu encontrei uma moça, hoje já é uma jovem senhora, que eu pastoreei no Otávio Haas, e ela disse para mim que ela estava muito triste porque o pai dela morreu. E aí ela queria se justificar, né? Dizendo: não, pastor, a gente tem Deus mais. Eu falei: minha filha, nós não fomos criados para morrer. Por isso que diante da morte, a gente tem um conforto, um consolo, mas dentro de nós aquilo não entra, não cabe, porque nós não fomos criados para morrer. A morte veio através da queda e permaneceu a primeira morte. Agora a segunda morte nós não precisamos passar por ela. Jesus nos livrou. Se nós o recebemos em nosso coração, eu citei lá no começo, para que tenha vida eterna e não pereça. Então, da mesma forma, nós não fomos criados para viver longe de Deus. Então, o ser humano longe de Deus, ele tem vazio existencial, ele tem situações que ele não consegue entender por que ele está sentindo aquilo, por que ele está vivenciando aquilo. E muitas vezes vai em busca, né? Procura profissionais da área, aí os profissionais não encontram nada biológico, dizem para a pessoa: não dá para entender o que está acontecendo, você não tem nada, né? Fizemos exames, seja na área psíquica ou na área física, não tem nada. Então é o que? É a alma que está gritando: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Busque a Deus. E é algo tão simples, não custa nada, porque Jesus já deu o seu sangue, já custou, Ele pagou, Ele deu o seu sangue. É só dizer: Jesus, entra no meu coração e seja o Senhor da minha vida. O Espírito Santo vem para fazer essa obra linda. A vida sem o Espírito Santo é muito difícil, meus irmãos. Já houve um período na história assim. Deixa eu resumir rápido para você. Gênesis, o capítulo 6 e o verso 3. Nós vamos ver ali que a maldade do homem depois da queda foi crescendo tanto. O homem foi se tornando tão maligno, tão maléfico, né? E na terra é a era, aquele momento também que os gigantes habitavam, muita prática perversa sendo realizada por eles. Então o Senhor diz assim: eu preciso recolher o meu espírito da terra. O meu espírito não vai mais habitar com o homem, porque o homem é carne. E aí, sem o espírito, o homem vai viver plenamente como ele já tinha escolhido, no domínio da carne. Ele vai sofrer com as obras da carne. Gálatas, o capítulo 5, o verso 16, fala que existe uma luta constante da carne contra o Espírito. E nesse momento triste da história da humanidade, a carne venceu, a escolha do homem. Aqui vai uma coisa muito interessante, um ensinamento interessante. O Senhor não nos força, o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. A terra vivia um tempo tão caótico que a humanidade rejeitou o Espírito e preferiu viver apenas na carne. E aí, todo tipo de maldade estava sendo praticado. O Espírito foi tirado. É um tempo bastante obscuro, bastante triste. Você sabe que depois isso vai redundar, inclusive, lá no dilúvio, né? A humanidade se perde tanto que nós temos o evento do dilúvio.
A vida sem o Espírito pode ter algumas regalias, porém continuará vazia e sem sentido. E sem o Espírito, o homem andando pelos seus próprios caminhos, ele não tem nenhuma expectativa de vida, nem na terra e nem depois. Isso prova por essa geração aqui, que rejeitou o Espírito. Quando a gente diz que a vida sem o Espírito pode ter algumas regalias, é assim, às vezes a pessoa não conhecendo a abundância da alegria, da presença de Deus, ela fala assim, mas eu estou conquistando as coisas. Eu estou prosperando, tudo está dando certo. Está tudo bem na minha vida, em volta. Mas e quando você olha para dentro? E você consigo mesmo? Como é que é esse relacionamento? Sabe por quê, meus irmãos? O apóstolo Paulo fala assim, se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque isso aqui é só um pouquinho. Isso aqui é efêmero, é passageiro. Deus é tão bom que Ele enviou o Espírito Santo para que até nesse tempo tão rápido a gente tenha a vida abundante. Não pereçamos, mas a eternidade é muito maior. Nós falamos alguns domingos atrás sobre isso, que a eternidade é muito importante. O Espírito Santo ele vem não apenas para cuidar de você aqui, mas para cultivar em você aquilo que Jesus conquistou por ti, que é o que é a vida eterna. O homem sem o Espírito Santo, ele se torna extremamente mau, porque fica entregue às suas paixões. Você vai ver que a partir do momento que o Espírito Santo é tirado da terra, a atuação do Espírito de Deus lá no Antigo Testamento, ela é bastante restrita. Você vê alguns homens sendo usados por Deus, mas eles não tinham uma presença constante do Espírito Santo, não. Vamos dar um exemplo de Sansão. Quando ele precisava vencer algum inimigo do povo, o Espírito Santo se apossava dele, ele era cheio, e aí vinha aquela força descomunal, e ele vencia os inimigos com uma força incrível. Mas olha só, depois o Espírito retornava para o céu. O que aconteceu com Sansão? Ele se entregou às paixões da carne. Aquele homem foi chamado para ser um vencedor. Ele termina cego, escravizado. Ao final ele mata 3.000 filisteus, mas enfim, não foi aquilo que o Senhor sonhou para ele. Agora, na graça, o que Jesus trouxe para nós neste tempo que nós estamos vivendo? A presença do Espírito Santo de forma abundante e acessível a todos quantos buscarem. Joel fala, Joel capítulo 2, verso 28, Pedro repete em Atos 2, e é de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sem acepção de pessoas, jovens, velhos, terão visões, todos serão usados pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos vivendo esse tempo. Veja, em Mateus capítulo 3, eu estou terminando o verso 16. O Espírito Santo vem sobre Jesus quando ele sai das águas do batismo. Se em Gênesis 6:3 o Senhor recolheu o Espírito, tirou da terra, agora com Jesus, a autoridade espiritual, o Espírito Santo volta para a terra, não apenas para estar sobre Jesus. Aí vem o texto que eu já citei para você, quando ele diz, quando eu for, o Consolador vem. Até aquele período estava com o Filho, estava com Jesus o tempo todo, mas agora que ele volta para a glória do Pai, o Espírito Santo vai ser derramado. Lucas 24:49, Jesus falou para os discípulos assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles tinham uma tarefa, eles tinham uma missão. Eles iam formar igreja, eles iam sair por Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas Jesus falou, enquanto o Espírito Santo não vier, não faça nada. De repente você tem se frustrado em algumas áreas da sua vida, porque falta uma direção do céu. Eu tenho tomado as minhas decisões, eu tenho feito minhas escolhas, nem sempre eu escolho direito, pastora. Então o Senhor te trouxe aqui para que esse amigo, o Espírito Santo, ele te guie e te direcione. Se ele estiver em ti, sabe o que vai acontecer? Você será bem sucedido. Você terá desafios, você terá lutas, mas você vencerá em nome do Senhor Jesus. Lembra de Davi?
aquele gigante imenso, Golias, como é que aquele menininho venceu, meus irmãos? Porque o Espírito veio sobre ele, com certeza. Apossou-se dele e Davi foi usado poderosamente. João, capítulo 16, versículo 7, é o que eu acabei de narrar para você, minutos atrás, quando Jesus fala: o Consolador virá. Atos, capítulo 2, você vai ver essa promessa se cumprindo. Lá no dia de Pentecostes, a igreja, hoje, eu e você, somos a igreja. E o que somos hoje nasceu lá em Atos 2. E nasceu o quê? De um concílio dos homens estudando, buscando métodos. Cada coisa tem o seu lugar, isso foi importante, mas não foi assim que a igreja nasceu. Havia um grupo de pessoas orando, havia um grupo de pessoas buscando, e a igreja do Senhor, ela nasce do poder do Espírito Santo. Ela nasce fazendo amizade com o Espírito Santo, e é por isso que essa igreja vai fazer proezas, meus irmãos. É por isso que essa igreja vai curar os enfermos, vai libertar os cativos. É por isso que essa igreja vai enfrentar o Coliseu Romano. Essa igreja vai ser martirizada, mas ela não vai desistir. O Espírito Santo, ele está com a igreja, ele está com a noiva, e por isso Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. E uma coisa, e Deus quer que você leve no seu coração, reflita bastante. Você veio hoje por um convite de um amigo, mas quem sabe você não faz parte da noiva, ou você diz: pastor, eu já até fiz, mas eu estou assim meio inconstante. Sozinhos nós não somos a noiva. Eu falo sempre isso aqui para os irmãos. Nós podemos ser templo do Espírito Santo. E entenda uma coisa também: as pessoas usam hoje equivocadamente essa expressão. Só dizer: eu não preciso de igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Ok, fomos chamados, a palavra de Deus, somos templos do Espírito Santo, mas a igreja é casa de oração. Amém. E se não fosse importante, Jesus não teria chicoteado os mercantilistas ali, os financistas que estavam usando a casa dele para angariar dinheiro. Foi assim que ele fez, ele limpou o templo. E quando ele limpou o templo, ele falou: vocês estão fazendo da casa do Pai um covil de ladrões. E esse lugar é casa de oração. O templo do Espírito Santo, deslocado, isolado do corpo, tem pouca força, irmãos. Porque Deus, ele é organizado, e ele nos criou para sermos templo, mas para estarmos unidos como corpo e sermos igreja. Veja, Jesus não disse assim: porque as portas do inferno não prevalecerão contra uma pessoa, o templo do Espírito Santo. Não. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecem como contra a igreja. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, para que nós estejamos unidos na casa de oração, e assim nós vamos avançar. Por isso, você que estava enfraquecido, que não estava unido, ou você que diz assim: pastor, eu estou ouvindo tudo isso hoje, é a primeira oportunidade que eu tenho, então vire essa chave na sua vida, passe a fazer parte do corpo. Se você estava meio assim enfraquecido, se levante hoje. Se você estava enganado com discursos que a gente ouve por aí afora hoje: está todo mundo errado, não tem nenhuma igreja boa, fica na sua casa, porque você é templo do Espírito Santo, isolado, você não vai vencer. Você pensa que isso é dos dias de hoje? Não. Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é humanidade, as coisas acontecem assim. O ser humano, meus irmãos, ele é imperfeito. Preste muita atenção, vou resumir para você e vou abrir um parênteses importante aqui. Onde tem o homem, ou o dedo do homem, tem imperfeições, sim. Nós estamos aqui sendo trabalhados por Deus. Como eu ouvi outro dia uma pregadora dizendo: Deus usa um para lixar o outro. Sabe o que é ser lixado? A mulherada, quando lixa a unha está toda torta. Os homens também estão cuidando, né? Tudo torto, né? Você começa a lixar e tirar a aresta, a unha fica bonita. Deixa a unha sem lixar para você ver. Fica pontuda, fica esquisita, fica torta. É ou não é? Nós somos assim, irmãos. E quando nós estamos juntos, Deus usa um para lixar o outro. E a gente vai sendo lixado.
E se você não foge do aprisco, você é aperfeiçoado, fica mais bonito, fica mais forte. Então, veja você, é importante você estar junto, é importante você estar alinhado. Lá nos dias de Jesus, eu dizia, isso não é de hoje, existiam alguns grupos religiosos, políticos, saduceus, fariseus, existia um grupo chamado essênios. Os essênios, eles colocaram na cabeça o seguinte: todo mundo está errado, ninguém é justo, ninguém é santo, nós somos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair da sociedade, nós vamos morar em cavernas. Quem já estudou um pouquinho da história da igreja lembra disso. Nós vamos ficar apartados da sociedade, para que nós não nos contaminemos com eles. Sabe o que aconteceu? Os essênios fizeram isso. Jesus veio, Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus passou pela cruz, venceu a morte e ressuscitou. Os essênios nem viram, porque eles estavam apartados, irmãos. E é isso que muitos hoje estão fazendo, principalmente através da internet. Sai da igreja, se isole, não tem ninguém certo, não tem ninguém bom. E Deus está fazendo obras maravilhosas. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você: só existe o falso porque existe o verdadeiro. Ah, pastor, eu vi um testemunho ruim de um servo de Deus que fez coisa errada, de uma igreja que fez coisa errada. Então, só existe o errado porque existe o verdadeiro. Se você olhar melhor, você vai ver que existe um remanescente fiel. Existem servos de Deus sérios, existem igrejas sérias, onde Deus está curando câncer, onde Deus está fazendo milagre, onde Deus está livrando pessoas do suicídio, onde Deus está livrando da morte. Enquanto a igreja estiver na terra, Deus vai operar através da vida dos servos fiéis que buscam sua presença. Então, diga: eu sou templo do Espírito Santo, mas a igreja é casa de oração. Diga: Deus me chamou para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Não posso me esconder, não posso me isolar. Nós precisamos estar no meio da sociedade, como luz, no meio da massa, sem se massificar, mostrando a diferença da presença de Deus. Essa é a verdade, meus amados. O Espírito Santo, ele vem de forma ampla e restrita para habitar com todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Esta pessoa é feita filho de Deus, filha de Deus, como está em João, capítulo 1 e verso 12. Esse é um presente de Deus para nós. Razões, para a gente fechar, pelas quais Deus concede a presença do seu Espírito de forma abundante nesse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, porque Deus, ele deseja relacionar-se conosco. Então Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Eu sempre digo aos irmãos: você vem para a igreja, na igreja tem a pastora, tem o pastor, tem o anjo da igreja que vai trazer a mensagem, que vai cuidar do rebanho, mas no seu dia a dia Deus está presente. E tem coisas que Deus vai fazer através da minha vida, na sua vida, mas tem coisas que Deus vai fazer através da sua busca, na sua vida todos os dias. Segundo ponto, Deus deseja capacitar a igreja. O Espírito Santo é quem nos dá força, ousadia, coragem para vencer. Terceiro ponto, Deus quer que o caráter de Cristo seja construído em nós. E sem o Espírito Santo isso é impossível, irmãos. Eu olhar e falar assim: olha, Jesus era dessa forma, eu vou me esforçar bastante, eu vou fazer todo o esforço possível na minha força para ficar igual a ele. Eu vou conseguir? Responda para mim. Não. Quem é que transforma todos os dias? Quem é que quebranta? Quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo de Deus. Então é através dele. Você que às vezes enfrenta barreiras, pastora, eu queria deixar de fazer uma coisa que eu não consigo. Chama o amigo Espírito Santo para te ajudar. Eu queria fazer outras que eu não consigo alcançar. Paulo passava por esse dilema, falou: o que eu não quero eu faço, o que eu desejo muitas vezes não realizo. Mas aí ele dá a saída para nós. Quem é que vai nos capacitar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, está aqui de forma abundante, mas isso não será para sempre.
Vocês estão ouvindo falar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está ouvindo bastante isso? Jesus está voltando. Toda hora tem alguém na internet, graças a Deus por isso, anunciando isso, não é? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, quando Jesus voltar e a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo sairá também. Então, essa mensagem hoje, eu quero fechar aqui, lembrando você de um versículo que está no capítulo 55 de Isaías, talvez o verso 6, se minha memória estiver boa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje, meus amados, nós temos aqui condições de desfrutar do amor do Pai, da graça do Filho e da amizade do Espírito Santo. Mas não será sempre assim. Então tome uma posição hoje. Se você não recebeu Jesus no seu coração, faça isso hoje. Pastora, tenho Jesus, Jesus está comigo, eu sei que Ele está aqui. Carta aos Romanos, no capítulo 10, Paulo fala, Deus organizado, né? Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. As coisas importantes, elas precisam ser declaradas, né? Como advogado, eu posso falar para você, nós precisamos assinar muitas coisas, nós precisamos declarar verbalmente muitas coisas. No direito civil existe o contrato expresso, que é escrito, mas existe o contrato verbal. Pouca gente sabe disso. Às vezes um acordo ali, mas eu só falei. Mas depende do que você acordou e concordou, você fez um contrato. Porque a nossa fala tem uma força muito grande, eu falei no início da mensagem. Tanto é, meus amados, que quando nós estamos caminhando com Cristo, nós descobrimos que lá atrás, falamos ou fizemos alguma coisa que deu legalidade para o inimigo, o que a gente faz? Verbalmente a gente renuncia. A gente fala de forma audível. Isso é princípio de libertação. Você não pode fazer uma oração silenciosa, Deus, lá no pensamento, eu estou renunciando. Não. Isso não vai quebrar vínculos. É de forma audível. Senhor, eu fui àquele lugar, eu fiz tal coisa, eu fui enganado. Hoje eu renuncio aquilo em nome do Senhor Jesus. Eu rejeito. E parece uma coisa simples na terra, mas sabe o que acontece? No mundo espiritual, trilhões são quebrados. O poderio que o inimigo tinha de atuar sobre a vida de uma pessoa, ele perde, porque ele está fazendo uma declaração verbal. Assim também é convidar Jesus para habitar no seu coração. Eu não uso aquele termo, fazer um apelo, não, porque é o contrário, não é Jesus que tem que apelar para ser nosso Senhor, nós que temos que apelar. Jesus, por favor, vem e entra. Então, você ter Jesus assim, né? Ele está aqui por perto, eu sei quem é. Só que quando Ele quer fazer obras maiores na sua vida, o inimigo fala assim, não. Ele não declarou, ela não declarou que Tu és Senhor. Senhor é quem comanda, quem manda. Então isso é muito importante no mundo espiritual. Quando você diz, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Irmãos, às vezes o inimigo está lá com a pata em cima de alguma coisa que é tu, mas quando Jesus entra como Senhor, Ele tem que tirar a pata, Ele tem que tirar a cauda, Ele tem que tirar o que tiver em cima, o tentáculo. Porque agora Jesus, Ele é Senhor, Ele cuida da sua vida. Então, isso é muito importante, se você nunca fez, fazer essa declaração. Aqui a nossa filmagem pode fechar, Alex. Uma